dançar? Quer dançar? Quer dançar? É. O que eu me diverti ontem com o Ademir cantando as músicas. Você viu no intervalo que ele quase teve uma síncope? Que ele do borré. Tem que pegar esse vídeo que tá maravilhoso, cara. Não, ele cantando depois foi maravilhoso. Quem tá conosco para participar ao vivo do tempo de jogo, para falar do Santos, é aquele que muito em breve terá que se fantasiar de sereia no estádio 97. Pois é, vai fazer a aposta, é juvenil, né? Ainda não sabe como é que funcionam as coisas, é que dançou. Ai, bom dia, seu Pedro Larroca. Tudo bem, Pedrinho? Bom dia, Marcelo Lima, André Ranieri, Danilo Souto. O som tá legal? Tá legal. Perfeito. Fala, Pedrinho. Dia, Pedrinho. Como vocês podem ver, eu não tô no meu cenário comum de todos os dias aí no estádio 97, mas bora falar do Peixe. Danilo, se você não viu, velho, abra as redes sociais do Futebol Energia 97, porque lá a gente tem top 3 vídeos da história dessa rádio, desde que ela foi criada, inaugurada, desde os primórdios do estádio 97, porque Ademir Quintino ontem... Cara, eu não tenho nem palavras pra descrever o que foi aquele intervalo, velho. Borré perdeu, Borré brasão, Borré trave. Mas pensa Ademir Quintino falando isso, velho. Eu vi vocês cantando Segura na mão de Deus. Essa eu vi. O Zé Henrique de segunda voz. Eu tô assim já, viu, Danilão? Segura na mão de Deus e vai, porque eu já não acredito mais nesse time, sendo bem sincero. E o Vojvoda, que pra mim poderia ser a grande salvação desse time, cara. Acho, inclusive, que se acontecer um novo descenso, o Vojvoda vai ser o menor dos culpados, mas ele tem um princípio de uma decepção aí, cara. Porque eu, particularmente, Danilão, não acredito que você possa ter resultados diferentes utilizando os mesmos profissionais. Não. Eu acho que de alguma forma você tem que ter uma alteração, de alguma forma você tem que ter uma mudança. E o Vojvoda, ele não muda absolutamente nada. Pedrinho, mas ele mudou 7 pro jogo de ontem. Sim, eu concordo plenamente. Mas os jogadores experientes, os jogadores de idade avançada, jogadores lentos, permanecem no time titular. Tá, mas o que ele errou na escalação, Pedrinho, no começo? Que eu vi muita gente falando, poxa, ele tá louco, fez muitas mudanças, e o Santos sofreu demais no primeiro tempo. Qual foi o erro dele? Explica pra quem tá ouvindo. Não, Danilão, eu acho que você fazer 7 mudanças na fase que o Santos vive no campeonato, eu acho que é muito temerário, cara. Porque você perde muito na questão do entrosamento. Muito daqueles jogadores sequer jogaram juntos. E tem um outro detalhe. Tem uma questão de você manter a gestão de grupo também. Porque como é que você vai explicar pro Souza que ele perdeu a posição pro Escobar? Sendo que tinham olheiros do Bayern de Munique assistindo o jogo presencialmente no Beira-Rio. Pra assistir o menino, não pra assistir o Escobar. Ou vocês acham que os olheiros do Bayern vieram pra ver o Escobar dando carrinho de cabeça? É óbvio que não. É óbvio que não, né, Quero? É óbvio que não. O teu Bayern de Munique, diga-se de passagem. Então, eu acho que é o mínimo de você manter uma gestão de grupo nessa reta final de campeonato, você ser coerente. Ele não foi coerente com o Souza, por exemplo. Ele não foi coerente com o Igor Vinícius. Ele não tá sendo coerente com o Sherman. A atuação do Mike ontem foi péssima. Foi digna de uma das piores atuações de um lateral direito com a camisa do Santos nos últimos anos. Digna de Natan, digna de Auro, de Júnior Caissara. Aí você vai pro meio-campo. Gente, que contratação é essa do Vitor Hugo? Até agora eu não entendi a contratação dele e a função que ele exercia ontem em campo. O Santos jogou com um a menos ontem, o Vitor Hugo foi um a menos. E aí vocês falam do bom tempo. O bom tempo não tá pronto. Pega aí, a partir do momento que entra o bom tempo em campo, saem dos pés dele as 2 finalizações do Santos na reta final da partida. Uma ele dá assistência pro Tassiano e a outra ele mesmo chuta. Antes da entrada dele, sabe quantas, Danilão, finalizações o Santos tinha em toda a partida? 2 também. Ou seja, ele conseguiu fazer em pouco tempo o que o time fez no jogo, o que o time conseguiu fazer no jogo inteiro. E aí você vem querer me convencer que o Vitor Hugo tá na frente do bom tempo. Por qual motivo? Por qual escolha? Porque é uma contratação vindo de fora? O Santos não pagou nada por esse jogador e também não vai receber, porque o Santos tá fazendo barriga de aluguel do Flamengo. Aí você vai pro ataque. Tassiano, E o Tassiano? Aí você vai pro ataque. O Tassiano, Danilão, eu defendi como titular. Não vou me eximir disso. Eu acho que ele, junto com o Neymar, poderia dar um caldo. Mas, pô, não tem como você ter o Tassiano pela esquerda, dando profundidade pelo lado, se o teu lateral é o Escobar. Você precisava ter o Souza por ali, pra afundar essa última linha como se fosse um ponto esquerda.
Evidentemente que o Tassiano tecnicamente está muito mal, acho que ele está fora de sintonia, está fora de ritmo de jogo. Ele não era titular desde maio com o Kleber Xavier no empate em 0-0 com o Ceará no Allianz Parque. Então acho que essas questões pesam. Aí chega no intervalo, mais uma vez escolhas do Vojvoda sendo incoerentes. Porque ele tira o Zé Rafael, melhor jogador do meio-campo, e tira o Robinho. O Robinho foi bem no primeiro tempo? Não, mas também não foi mal. Robinho praticamente não participou. Por quê? Porque o Santos praticamente não pisou no campo de ataque. Com certeza. Olha o amasso do Internacional, 14 finalizações contra 0. Aliás, muito bem lembrado. Como é que se chuta 0 vezes no gol em 45 minutos com o Rocher bichado, com o Rocher baleado? O Rocher voltou no sacrifício. Ele tá com um pino no pulso. Quando a gente jogava pelada, várzea e tudo mais, falariam assim no vestiário: chuta pra testar o goleiro. O Santos demorou 60 minutos para testar o goleiro. E na primeira bola que foi no gol, foi gol. Será surpresa? Será o acaso? Não! O goleiro não estava bem, o goleiro tá machucado. E aí ninguém chuta no gol, gente. O Santos parece aquele jovem na balada que namora, paquera, vai dando aquela chinchada, mas não beija. Mas não beija. Mas não leva pro motel. É o arame liso. Cerca, mas não machuca. Exato, Marcelo Lima, exato. O Santos fica rondando a área do adversário e não chuta. Parece um jovem que fica rondando, paquerando na balada e não beija, não leva pro motel, velho. Brincadeira, cara, brincadeira. O Santos se salvou ontem, Ranieri, com esse pontinho aí. Então, depois do primeiro tempo, a gente tava tentando aqui separar o áudio do Ademir, viu, Pedrinho? Que esse áudio, eu concordo com o Pedrinho Larroca, é um áudio histórico, muito engraçado, assim. O Ademir ele quase teve uma síncope. Eu recebi mensagens no Instagram de pessoas preocupadas, verdadeiramente preocupadas com o Ademir Quintino. Diga lá, Pedrinho. Eu ainda te falei fora do ar que eu ia mandar mensagem pra patroa de Ademir Quintino, que eu estava seriamente preocupado e não era brincadeira, que o cara, ao mesmo tempo que estava tendo aquela síncope quase infartando naturalmente, ainda em contrapartida estava tomando energético. Não, foi isso. A gente Meu Deus. Foi um clima de tensão. O outro clima de tensão que chegou próximo foi o dia que o seu Bento ele apagou e voltou. Vocês lembram desse dia? Mas ele já fez algumas vezes. Já fez alguma vez. Ele deu aquela... Ele dá aquela sábado apagada. pode ser que faça de novo. Pode ser que faça de novo, né? E o Ademir ontem... E é duro que eu tava apresentando, viu, Marcelo Lima? Só que eu tinha que manter, porque o Santos tava perdendo, né? Então, assim, você não é aquele momento pra você fazer brincadeira, só que eu não consegui segurar a risada, sério. Mas riso eu dou direto, que não é possível você rir com o Ademir. O Ademir Quintino ali no intervalo, eu tava segurando a risada, mas uma hora ela me venceu, né? Mas depois o Santos foi lá, né? Voltando aqui pra questão do Danilo Souto. Primeiro tempo o Pedrinho foi perfeito, né? Foi um massacre. Essas mudanças aí do Vojvoda, eu acho que tem muita mudança pelo desgaste dos jogadores. Ele não deixou claro na coletiva, efetivamente, todas as mudanças que foram feitas por desgaste, mas, por exemplo, o Igor Vinícius, o Pedrinho, ele trouxe a informação. Ali o próprio Neymar, né, não tinha condições de jogo. Aliás, o Pedrinho, ele trouxe a informação. Muita gente falando que o Neymar, ele foi preservado ontem. E não é essa a informação, né? Pelo menos com dores no joelho desde antes do jogo com o Mirassol. Ele, né, Pedrinho? O Neymar, ele não tinha condições de jogar. Nem se ele quisesse, ele conseguiria jogar. É isso, Pedrinho? Bom, se vocês não acreditam no Pedro Larroca, que acreditem no Vojvoda. Pega a entrevista coletiva do treinador do Santos ontem, em que ele afirma que o Neymar joga no sacrifício contra o Mirassol. Ele tem um lance que ele se machuca sozinho e que para esse jogo contra o Internacional ele não tinha condições. Porque a gente até estava conversando, né, Ranieri? Porque tudo que a gente fala tem que tomar muito cuidado, porque a gente molda a opinião do torcedor a partir da nossa informação. E quando você solta uma notícia a partir de um veículo importante que o Neymar será preservado do jogo, o que passa na cabeça do torcedor? Que o Neymar pediu para que ele tinha condições, que pediu para ficar de fora e que eles vão dar aquela poupada faltando 4 jogos. Gente, não existe time no mundo que vai poupar seu principal jogador faltando 4 jogos sem lutando seriamente para não cair, cara. Isso não existe, nem passa pela minha cabeça. Então, já seria óbvio, eu fui atrás da informação de que o joelho do Neymar estava muito inchado, estava parecendo o joelho de Ademir Quintino pós-futebol nos ingleses de sábado. Putz. Acho que até pior. E ele não tinha condições de jogo, gente. Então, nesse caso, especificamente, em outros tudo bem, aí pode deixar o que quiser, mas nesse caso não é culpa do Neymar, cara. O cara foi barrado pelo departamento médico, velho. Você pode achar que ele poderia ter ido pro sacrifício, mas é aquela história, né? Você poderia ter levado o Neymar pro sacrifício e perder ele pros últimos 3 jogos, o que eu acharia mais temerário ainda do que perder ele só pro jogo do Mas ele vai jogar esses últimos 3 jogos, Pedrinho? O Vojvoda falou que sim.
O Vojvoda falou na entrevista coletiva que o Neymar, independente da condição de jogo, ele vai atuar contra o Sport, Juventude e Cruzeiro, a não ser que ele leve seu terceiro cartão amarelo, porque ele tá pendurado com 2, né, cara? Então, tem esse risco aí, tem esse perigo. Muito. Ô, seus Grilles, tudo bem, seus Grilles? Tudo bem, senhor Bom Lima? dia, seus Tudo Grilles. bem? Boa Bom tarde, dia Grilles. já. Boa tarde, boa noite, né? Tudo bem? Abraço pra você, Lima, pra você, Danilão, pra você, André. Para você, Pedrinho Larroca. Pedrinho, o empate de ontem salvou o Santos. E eu vou dizer, Aí, agora eu tô preocupado, o Pedrinho. empate Esse homem de tá com a boca ontem de sapo salvou aqui, o rapaz. Santos. Eu ouvi esse papo aí mesmo. eu ouvi esse papo. Salvou o Nossa Santos, porque o Senhora. Santos vai conseguir a vitória contra o Sport, a vitória contra o Juventude e vai empatar com o Cruzeiro. Esse pontinho lá na frente vai dar certo. E o que você traz pro torcedor do Santos, Pedrinho, bom dia pra você, de alento para esses 3 jogos? Quais são os pontos que podem salvar o Santos e quais são os pontos que preocupam o torcedor do Santos, além do desempenho irregular? Mas estou falando de valores individuais. Ô, Esquiris, o que pode salvar o Santos agora é o Vojvoda fazer diferente. Ele entender que com as mesmas peças, com a mesma linha de raciocínio, ele não vai a lugar nenhum. Ele precisa entender que o Santos, pelo seu DNA, pelo seu histórico, precisa usar os meninos. Eu entendo que a paciência do torcedor com a molecada já não é a mesma que você tinha há 10, 15 anos atrás. Isso é perfeito, isso é fato. Mas é evidente que o torcedor do Santos vai ter mais paciência com o Robinho do que tem com o Tassiano. Isso tá claro, tá nítido pra mim. É claro que o torcedor do Santos vai ter mais paciência com o Bom Tempo do que tem com o Vitor Hugo. Então, até pro Vojvoda tirar o dele da reta, se o pior acontecer, que ele tente fazer o diferente. Porque aí lá na frente, ele vai ter o direito de falar: eu tentei. Eu não tinha mais opção de ter contratações em janela de transferência e tudo mais, então eu ia com esses caras até o final e tentei todas as possibilidades. Mas até agora ele não tentou todas as possibilidades. Ele não tentou o Bom Tempo como titular, ele não tentou dar uma sequência pro Robinho como titular. Se não me falha a memória, ontem foi só o terceiro jogo do Robinho, começando entre os titulares, segundo ou terceiro, então ainda é muito pouco. Você não consegue dar uma sequência para um menino que nem tem 18 anos ainda no time profissional, sendo que ele não consegue completar 2 jogos seguidos como titular. É difícil isso para o menino. Como é que fica a cabeça do Souza, vendo que ele vinha de boas partidas e ele perde a posição para o Escobar? O treinador, ele pode ter vários pecados, mas um deles não pode ser a incoerência, porque aí você acaba perdendo a gestão de grupo. Você perde o seu grupo de jogadores. O elenco do Santos, que já não é aquele elenco campeão, já vai ficar com a cabeça mais confusa ainda vendo essas escolhas do Vojvoda. Então acho que se tem um alento pro torcedor do Santos nessas últimas rodadas, é o Vojvoda fazer diferentes, Gris.